Então, vamos agora para o exemplo 2. Determine os 4 primeiros termos da sequência, cujo termo geral é AN igual a 2N menos 1. O que nós temos aqui agora? Nós temos uma lei de formação, AN igual a 2N menos 1, e ele quer saber quais são os 4 primeiros termos da sequência, certo? Como que eu posso fazer isso? Esse AN sempre vai representar o meu elemento em determinada posição da sequência. Então, se eu tenho o A1, é porque este A1 representa o primeiro elemento da minha sequência. Se eu tiver A10, será o 10º elemento dessa sequência. Então, para descobrirmos os 4 primeiros termos dessa sequência, nós iremos descobrir o A1, o A2, o A3 e o A4. E se é A1, A2, A3, A4, nós estamos substituindo o N por 1, por 2, por 3 e por 4. Então, basta substituir na lei de formação e nós acharemos o nosso AN. No primeiro caso, A1 vai ser igual, né, 2 vezes N, então nós vamos substituir N igual a 1. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, resultado, 1. O A2, ou seja, o segundo elemento o segundo termo da minha sequência, vai ser igual a 2 vezes 2, menos 1, que vai dar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. O A3 vai ser igual a 2 vezes o N, que é 3, menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E o último termo, quarto, vai ser 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Entendido? Então, muito facinho na hora de substituir assim na sequência. E aí, nós temos a lei de formação, que é onde nós temos uma determinada sequência em que nós vamos somando determinados valores fixos para achar o elemento seguinte. A lei de recorrência que nós iremos estudar agora é um pouquinho diferente da lei de formação. Enquanto lá na lei de formação nós temos uma lei geral em que o que vai determinar o meu elemento vai ser a posição que ele ocupa, na lei de recorrência, a diferença se dá pelo seguinte. Quando conhecemos o primeiro termo de uma sequência e uma regra que permite determinar cada termo, AN, a partir dos seus antecessores anteriores, nós temos a lei de recorrência. Vamos lá explicar direitinho. Na lei de recorrência, diferente lá da outra, nós vimos que o número de palitos era calculado de acordo com a quantidade de triângulos que nós tínhamos. Então, se era 4 triângulos, nós conseguíamos achar. Se era 5 triângulos, nós conseguíamos achar. A lei de recorrência, ela vai sempre depender, o elemento que nós estamos querendo descobrir, sempre vai depender do elemento anterior. Então, vamos para um determinado exemplo. Um exemplo que a gente viu lá no início, de sequências, né? O terceiro caso do exemplo, onde nós vimos que o elemento era igual à soma dos dois anteriores. Aquilo era uma lei de recorrência. O elemento que a gente está analisando sempre vai depender dos dois anteriores. Então, se nós quisermos descobrir dentro de uma sequência o 10º elemento naquela sequência, nós precisaríamos saber do 9º e do 8º. Se nós tivéssemos o primeiro e o segundo, até que nós conseguiríamos resolver cada um até achar o 10º. Mas se nós tivéssemos apenas o primeiro termo, nós não conseguiríamos achar qual era o valor do 10º termo. Por quê? Porque o 10º termo depende do seu anterior imediato. Portanto, isso é uma lei de recorrência. Vamos para um exemplo. Nós temos aqui que o AN, ou seja, o meu elemento, vai ser... O A1 vai ser igual a 1. Então, o primeiro termo da sequência é igual a 1. E os meus termos sucessores, ou seja, o meu termo AN mais 1, sempre vai ser igual a 3 vezes o AN, ou seja, o anterior. Presta atenção aí, para não se perder. O meu AN mais 1, ou seja, o meu elemento da frente, não é o AN, é o AN mais 1, ou seja, é o meu enésimo elemento mais 1. É igual a 3 vezes o AN, ou seja, 3 vezes o elemento anterior mais 1, para N maior ou igual a 1.
Ou seja, todos os elementos a partir da segunda posição sempre vão ser igual a 3 vezes o anterior mais 1. Isso é uma lei de recorrência. Eu estou estabelecendo que o meu elemento seguinte sempre vai depender do seu anterior. E assim, para nós acharmos a sequência, nós precisaremos sempre fazer a relação do próximo com o seu anterior. Então, se nós fôssemos calcular elemento por elemento nessa situação, nós teríamos que o A1 é igual a 1, como ele já deu na questão, e o nosso A2 seria igual a quanto? Seria 3 vezes o elemento anterior. Se eu estou calculando o A2, o elemento anterior é o A1. 3 vezes o A1 mais 1. O meu A1 é 1, como deu anteriormente, então ficaria 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. Quando eu for calcular o meu elemento A3, eu já vou calcular 3 vezes o meu elemento anterior. Se é o A3, o meu anterior é o A2. Então, seria 3 vezes o A2, que é 4, mais 1, que seria 13. Agora, para eu calcular o meu quarto elemento, seria 3 vezes o anterior. O anterior do A4 é o A3, que nós acabamos de calcular, que é igual a 13. Então, ficaria 3 vezes 13 mais 1 igual a 40. Então, se vocês perceberem, a sequência vai ficar 1, 4, 13, 40. É uma sequência que ela não segue uma ordem de um número somando com outro. Não é uma sequência que segue uma ordem de multiplicação. Por exemplo, 1 vezes 4 dá 4, aí 4 vezes 4 já não dá 13, dá 16. Então, não segue uma sequência de multiplicação. A sequência, a lei que ela segue, já é essa lei que foi apresentada anteriormente. 3 vezes o elemento anterior mais 1. Por isso, é dado como lei de recorrência. E aí, dentro do caso da sequência, já vimos o conceito, já vimos mais ou menos do que se trata a sequência. E aí nós vamos adentrar em um conceito de sequência e lógica. Que isso é que é bem cobrado no Enem, de contextualização. Então, nessa parte de multidisciplinaridade, o Enem gosta de cobrar isso, ele gosta de buscar isso, ele quer saber se você consegue aplicar o conteúdo, a ciência e a matemática dentro das situações dos casos do dia a dia. E dentro de situações curiosas, envolvendo lógica. E aí eu trouxe da mesma forma como foi a brincadeira lá inicial do PC, no joguinho, saber qual a quantidade de bolas no triângulo. Existe também a brincadeira do número de quadrados, que é o número de bolinhas necessárias para compor os quadrados. E aí na sequência nós podemos ver que o quadrado 1 tem uma bolinha, o quadrado 2 tem 4 bolinhas, o quadrado 3 tem 9 bolinhas, o quadrado 4 tem 16, o quadrado 5 tem 25. De maneira curiosa, se você prestar atenção, o número dos quadrados, quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, quadrado 4, o número que está no quezinho sempre é o número correspondente de bolas que existe no lado do quadrado. Por exemplo, lá no quadrado 2, em cada lado do quadrado existe 2 bolinhas. No quadrado 3 tem 3 bolinhas. No quadrado 4 tem 4 bolinhas. E o número total vai aumentando, 1, 4, 9, 16 e 25. Se nós pudéssemos tentar entender o que é essa sequência, raciocinar qual a sequência que existe aí, o que você tomaria? Aí é o que nós vamos ver agora. Pode-se perceber que na sequência dos números quadrados, cada termo é o quadrado do valor de seu índice. Como que nós calculamos a área do quadrado? Lado vezes lado. Então, se nós temos, por exemplo, no quadrado 2, 2 bolinhas de um lado e 2 bolinhas do outro lado, quando fizermos 2 vezes 2, dá 4. Então, nessa sequência aí, se você pegar o número do quadrado e elevar ao quadrado, sempre vai dar a quantidade de bolinhas que existe. Por exemplo, no quadrado 5, eu tenho 25 bolinhas, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a lei de formação que existe nessa brincadeira é que Qn, ou seja, o número de bolinhas que eu tenho desse quadrado, vai ser igual a n ao quadrado. Vai ser o número de bolinhas de um determinado lado, ou o número do quadrado, Q5, por exemplo, vai ser o número ao quadrado. E aqui nós temos o caso de uma sequência que ela é bastante conhecida e o Enem gosta de vez em quando de citar ela, que é a sequência de Fibonacci, que é a sequência curiosa que se chama. E o que é a sequência de Fibonacci? Ela é em homenagem a Leonardo Fibonacci, foi ele que descobriu. E o que diz essa sequência?
A sequência diz que quando o n é igual a 1, ou seja, o primeiro termo da sequência vai ser igual a 1. E os demais termos sempre vai ser a soma dos dois anteriores. Lembra daquele exemplo que nós fizemos, que o terceiro termo sempre é a soma dos dois anteriores? É isso que a sequência de Fibonacci diz, que o termo que nós estamos procurando sempre vai ser igual à soma dos outros dois anteriores. Só que o que tem de curioso nisso é que a sequência ela se dá dessa forma. Ela sempre inicia com dois uns, certo? Aí só tem um, mas elas são dois uns, onde a soma desses dois uns dá 2. E assim se segue. 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 3, 21, e assim sucessivamente até o infinito. E qual a curiosidade? Por que ela é chamada de sequência curiosa? Porque essa sequência ela foi observada e ela é perceptível em alguns casos da natureza, como por exemplo, na casca de caracol. Se você tomar, por exemplo, essa figura que está aí à sua esquerda, as áreas que nós temos sucessivas desse espiral do caracol, as áreas sucessivas de duas é igual à soma das duas anteriores. Então, essa área maior, que é a primeira, é igual à soma das duas áreas anteriores, e assim sucessivamente até chegar no centro desse caracol. E voltando ao contrário da mesma forma. O elemento seguinte é igual à soma dos dois anteriores. E aí é o que nós temos nessa figura do meio, a representação desse espiral. Onde as somas das áreas, a área sempre é igual à soma das duas anteriores. E assim vai acontecendo sucessivamente. Assim também nós podemos observar a sequência de Fibonacci em determinadas plantas. Algumas plantas em específicas, nos seus galhos, na forma como nascem os seus galhos, ela segue essa sequência de Fibonacci, onde ela nasce com um galho, ela se ramifica para dois galhos, nessas ramificações ela se ramifica para 3, para 5, para 8 e assim sucessivamente, para 3, para 21. Então é uma sequência curiosa porque ela foi observada na natureza, né, em alguns fenômenos. Também acontece em furacões, quando se vai calcular a divisão das áreas de um determinado redemoinho ou de um furacão, ela também segue essa sequência de Fibonacci. E aí, para compreendermos bem, nós iremos para uma questão do Enem de 2012, que caiu a respeito de sequências. Então vamos lá. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A pergunta do Enem foi: a quantidade de cartas que formam um monte é... Então vamos analisar a pergunta. Ele quer saber a quantidade de cartas que formam um monte. Mas para nós sabermos a quantidade de cartas que formam um monte, é necessário nós descobrirmos quantas cartas que foram distribuídas nas colunas. E as cartas que estão distribuídas na coluna seguem uma determinada sequência. A primeira tem 1, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente até a sétima. Aí você pode pensar, o Enem trouxe essa questão, mas dava para a gente contar de uma por uma. É só somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Certo. Determinadas questões vêm com um nível mais fácil, né? Que é para compreender o nível básico da sua aplicação da ciência que você estudou naquela questão. Entretanto, a questão que pode vir pode ser mais difícil de sequência. Neste ano de 2012, a questão foi nível fácil. Mas se fosse uma questão de nível médio, de nível difícil, e se ele dissesse que não foi distribuída em 2, 3, 4, mas se fossem 50 colunas, se existisse um baralho com cartas infinitas e fossem 50 colunas, qual a soma das cartas dessas colunas? E aí você precisa saber o conteúdo de sequência para compreender a sequência que está desenvolvendo aquilo para poder efetivar e acertar a questão.
Então vamos lá para a resolução. Saiu aí, mas você vai acompanhando. Os dados que nós temos são 52 cartas no total. E as colunas de carta variam de 1 a 7. Então é a soma sucessiva de 1, mais 2, mais 3, mais 4, até mais 7. Primeiro passo, nós precisamos descobrir quantas cartas estão nas colunas. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso fazendo a somatória das colunas, que é este símbolo aí, como se fosse um grande E. Este símbolo representa somatória. A primeira letra aí que está maiúscula, mas era para ser minúscula, é um I. Então eu estou fazendo uma somatória de uma determinada sequência I, onde esse I inicia, ou seja, está embaixo do somatório, I igual a 1. É porque ele inicia no primeiro termo e em cima é o N, ou seja, ele vai do primeiro termo até o N, que no caso aí é 7. Então é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. E aqui vem algo interessante nessa soma. Se nós somarmos o primeiro e o último termo, dá 8. Se nós somarmos o segundo termo e o penúltimo, também dá 8. Se nós somarmos o terceiro termo e o quinto, que é o antepenúltimo, também dá 8. Opa, tem um padrão aí. Que padrão é esse? E é o que nós vemos aí, né? Fica 3 vezes 8, mais o elemento do meio, que é 4, que dá 28 cartas. Certo? Dá 4 mais 3 vezes 8. Primeiro nós realizamos a multiplicação, 3 vezes 8, que dá 24, e somamos, fazemos a soma depois da multiplicação, mais 4 dá 28 cartas. Aí tem uma observação aí nesse quadro vermelho que eu puxo, né? De acordo com aquilo que nós deduzimos nessa somatória. A somatória de I elementos, onde nós iniciamos pelo primeiro termo e terminamos em N, vai ser igual a isso daí. O primeiro termo mais o último termo, ou seja, o AN é o último termo, mais A1, que é o primeiro termo. Isso dentro do parêntese somado, vezes N, que é o número de elementos, que no caso aí é 7, dividido por 2. Isso sempre vai dar a somatória. Vamos testar? O último elemento é 7. Mais o primeiro elemento, que é 1, dá 8. Vezes N. O N é 7, então 8 vezes 7 dá 56. Dividido por 2, 28. Então, todas as vezes que você tiver uma sequência de número, aí está de 1 a 7. Mas se no caso fosse lá a questão que eu lhe falei, se o Enem cobrasse uma questão de médio para difícil e dissesse qual a soma das 50 colunas com 50 cartas, na sequência de 1 até 50 cartas, como que nós faríamos? Você utilizaria essa fórmula. Não precisaria somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 50. Você faria isso. Colocaria o último termo, que é 50, somaria com o primeiro, que é 1, multiplicaria por N, que é 50, e dividiria por 2. Pronto. Você acharia o somatório de todas as cartas. Então, voltando para a questão, 28 cartas é os que estão distribuídas nas colunas. Então, se o baralho tem 52 cartas, eu subtraio as que estão na coluna, 52 menos 28, dá 24 cartas. Ou seja, 24 cartas é a quantidade de cartas que compõem o meu monte. Totalizando, chegamos à letra B de bola. E aí nós vamos para a segunda questão. Também é Enem, para você perceber que o assunto de sequências é bastante visto no Enem. Enem de 2010. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Então ele empilhou caixas numeradas. Lá no topo da caixa a gente tem o número 1. Na segunda linha nós temos 1, 2 e 3. Na terceira linha nós temos 1, 2, 3, 2, 1. Na quarta linha nós temos 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então nós podemos observar que aí existe um padrão, certo? Se vocês observarem cada linha vertical, nós vamos ter os números de 1 crescendo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 em todas elas. Quanto mais a pirâmide aumenta, o triângulo aumenta, mais a minha sequência vai aumentar, de 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos ver que na linha onde, por exemplo, na quarta linha,
o 4 aparece uma vez e os outros números aparecem sempre duas. Na terceira linha, o 3 aparece uma vez e os outros números, o 2 e o 1, aparecem duas vezes. E assim vai se repetindo sucessivamente. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Então, ele percebeu que em cada linha, quando somada, existe uma propriedade. E, de acordo com essa propriedade, se existe uma propriedade, ele está falando que existe uma lei de formação. E ele quer saber a nona linha. Então, para isso, nós precisamos descobrir qual é essa propriedade. Então, é isso que nós vamos iniciar fazendo. Primeira resolução. Vamos tirar aqui o triângulo que ele colocou. Se ele fala que a soma de cada linha tem uma propriedade, vamos iniciar somando elas. Na primeira linha, nós temos unicamente o 1. Na segunda linha, nós temos 1 mais 2 mais 1, que dá 4. Na terceira linha, nós temos 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1, que é 9. Na última, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, nós teremos 16. O que nós podemos observar nessas propriedades? Você já conseguiu? 1, 4, 9 e 16. O que existe de curioso nesses 4 números? E aí, se você já conseguiu raciocinar, se não, vou lhe dizer agora. Todos eles são quadrados perfeitos. O 1, o 4, o 9, o 16. Portanto, provavelmente, a propriedade é essa. E a próxima linha, que é a linha 5, vai ser um quadrado perfeito depois do 16, que no caso é o 25. Então, a propriedade que nós descobrimos aí é que todas as linhas dão a soma das linhas sempre dará um número, um quadrado perfeito. E que este quadrado é o quadrado do valor do seu índice. Por exemplo, a primeira linha é o quadrado de 1, que é 1. Na segunda linha vai ser o quadrado de 2, que é 4. Na terceira linha vai ser o quadrado de 3, que é 9. E assim sucessivamente. Então, a lei de formação, a propriedade que existe aí é que o AN, ou seja, a soma que nós queremos em cada linha vai ser igual a n ao quadrado, ou seja, vai ser o índice daquela linha ao quadrado. Dessa forma, a soma da nona linha vai ser o quê? Se é o índice, se é o quadrado do valor de seu índice, a nona linha, o índice é 9. Então, 9 ao quadrado vai ser igual a 81. Então, o nono termo, a nona linha, ou seja, o termo correspondente à nona linha, o A9 vai ser igual a 81. Chegamos à letra D. E é assim que nós encerramos esta aula de sequência. Espero que tenha gostado. E procure sempre na internet, procure as provas anteriores do Enem, buscando os exemplos, questões a respeito deste assunto de sequência. Você vai perceber que é um assunto bastante cobrado. E quanto mais você fizer, mais a sua mente vai se capacitar para raciocinar a respeito das sequências. Valeu e até a próxima.